Em nosso programa de hoje, vamos falar a respeito de discrição mediúnica, com base em uma página assinada pelo Dr. Odilon Fernandes, que está no livro Somos Todos Médiuns, editado pela Didier de Votuporanga. Nesta obra, o Dr. Odilon Fernandes, como em quase todas as suas obras, ele estuda o Livro dos Médiuns, alguns textos de O Livro dos Médiuns. Aqui ele estuda da segunda parte de O Livro dos Médiuns, no capítulo 17, o item 217. Uma vez a faculdade desenvolvida no médium, é essencial que dela não abuse. A satisfação que ela proporciona a certos principiantes excita neles um entusiasmo que é importante moderar. Infelizmente, nós percebemos muitos abusos cometidos em nome da mediunidade. Muitos médiuns invigilantes, imaturos, até mesmo levianos, personalistas, acreditam que sejam alguma coisa às custas da mediunidade. Ora, o maior sensitivo de todos os tempos, se assim podemos dizer, foi Chico Xavier, sem dúvida alguma. E, no entanto, Chico Xavier vivia se comparando a um pé de capim. Ele afirmava constantemente que não passava de um cisco. Era humilde, modesto, não atropelava os espíritos, não atropelava as suas faculdades mediúnicas, ele sempre se colocava por último, como se estivesse desempenhando um papel secundário. No entanto, existem médiuns que se consideram estrelas, querem aparecer, se sentem num palco, estimam o aplauso, consideram-se infalíveis e às vezes opinam sobre questões que não conhecem, que não dominam e opinam desastradamente, como se fossem modernos oráculos. A mediunidade não confere grandeza espiritual a ninguém. Mediunidade não é atestado de elevação espiritual. O médium é uma pessoa comum, dotado de um sentido em desenvolvimento, ainda em desenvolvimento, que é esse sentido psíquico ou esse sentido paranormal, segundo alguns, dotado de um sentido mediúnico, que está sendo desenvolvido e deve ser trabalhado, deve ser educado. O médium necessita estudar cada vez mais. Emmanuel nos fala no livro O Consolador que a maior necessidade do médium é a de evangelizar a si mesmo. Emmanuel fala textualmente que a maior necessidade do médium é a de sua autoevangelização. Então, o Dr. Odilon Fernandes, neste livro, Somos Todos Médiuns, ele fala a respeito da discrição mediúnica. E ele começa dizendo: não há nada mais ridículo do que a falta de discrição por parte do médium. Existem médiuns que não são discretos. Existem médiuns que realmente parecem vestir um sapato de saltos altos, né? Um sapato de saltos altos e se consideram maiores e acabam no ridículo. É um papel ridículo, não é? Porque nada mais ridículo do que uma pessoa que deseja ser o que ela não é. Então, Dr. Odilon diz aqui, não há nada mais ridículo do que a falta de discrição por parte do médium.
O médium que toda hora fala que está vendo os espíritos, conversando com os espíritos, percebendo os espíritos, transmitindo o recado dos espíritos. O médium que começa a fazer revelações sobre a vida passada dos outros. Isso não existe. Isto não existe. Isto é mistificação. Ou, em outras palavras, é mentira. É mentira. O médium é mentiroso. O médium, ele não tem essa capacidade. Ele pode raramente ter algum vislumbre, alguma intuição vaga a respeito da vida passada de uma ou outra pessoa. Mas, na maioria das vezes, ele está agindo com má fé, está agindo de má fé, tendo outros interesses. A mediunidade não deve se prestar a isto, em absoluto. Isto é mentira. E nós precisamos combater esse tipo de mentira que, vamos dizer assim, menoscaba a doutrina espírita. Dr. Odilon diz aqui, olha, todo médium, seja ele principiante ou não, carece moderar o seu entusiasmo, né? A sua impulsividade. O médium que vive falando de si, e nós temos aí uma coleção deles, infelizmente, que só falam de si, o que aconteceu consigo, no Brasil, fora do Brasil, que o espírito apareceu e que mandou fazer isso e que mandou fazer aquilo, não é? Usando o nome de espíritos de elevada hierarquia, falando de si, narrando as suas experiências mediúnicas, inspira desconfiança naqueles que o ouvem. Chico Xavier raramente falava de si, não é? Ele contava casos da mediunidade, as suas dificuldades, as dificuldades pelas quais passou, não é? As lutas que ele enfrentou quando jovem, ainda muito jovem, começou na mediunidade, mas ele não, quando ele se referia a ele mesmo, eu sou uma besta, uma besta espírita, mas não sou espírita besta. É o que ele dizia, né? Eu sou uma besta espírita. Eu estou puxando uma carroça e com documentos importantes. É o que ele dizia. Eu não passo de uma besta, de um animal em serviço. Ele dizia, eu não passo de um animal em serviço, puxando uma carroça com documentos importantes. Esses documentos importantes, os livros, as mensagens dos benfeitores espirituais. Dr. Odilon prossegue. A necessidade do médium em sempre falar de sua própria mediunidade revela o seu grau de imaturidade e o personalismo que, embora procure disfarçar, ainda predomina nele. Grau de maturidade e personalismo, em outras palavras, vaidade. É vaidade, quer ser aclamado, quer ser admirado, e quando é assim, o desastre é iminente. E às vezes, o desastre sendo iminente, derruba muita gente junto. Como nos disse há pouco tempo o Dr. Inácio Ferreira, ele falando assim, olha, quando o obreiro ele se coloca maior do que a obra, ele quer ser maior do que a obra, ele cai, não é? Quando ele se agiganta e se coloca maior do que a obra, ele cai. E quando ele cai, ele derruba muita coisa. Ele derruba o que fez, o que está fazendo, e derruba também o que ainda poderia fazer. Isso é uma imagem muito interessante, não é? Chico também falava a respeito disso. Ele falava a respeito dos médiuns narcisistas, não é? Que só conseguiam ver a si mesmos nas atividades que desenvolviam.
como o personagem da mitologia grega, como Narciso, não é? Que ia lá ver a fonte e admirar a própria beleza, a sua própria beleza refletida nas águas da fonte. Tem muito médium narcisista, não é? Que ele só vê a si mesmo, não é? E interessante que ele acaba querendo se apossar até da obra que os espíritos realizam. Isso não é mediunidade, isso não é espiritismo, isso é um equívoco muito grande, isso é um desastre. E os espíritos obsessores utilizam esses médiuns muito bem. Imperceptivelmente usam esses médiuns como instrumentos para ridicularizar a doutrina. Nós estamos vendo o que está acontecendo aí, não é? Médiuns sendo denunciados aqui, ali, acolá, não é? Por quê? Invigilância, falta de humildade, falta de simplicidade, falta de amor à causa, falta do Cristo. O doutor Odilon diz aqui, o médium necessita ser reservado quanto às suas faculdades, mesmo entre os companheiros do grupo, evitando vulgarizar os dons que lhe foram concedidos. Médium que afirma ver espíritos a todo momento está desequilibrado. Isso é perturbação, não é? Porque de todas mediunidades, a vidência é aquela que mais raramente se manifesta, dependendo mais do desejo do espírito de mostrar-se do que do médium em vê-lo, não é? Do que do médium em vê-lo. Não é o médium que tem essa capacidade, está vendo espíritos a hora que quer. O médium que fala assim, não, eu ouço a hora que quero, eu vejo a hora que quero, está mentindo, é mentiroso, pode correr léguas dele, ele está mentindo. O médium que diz assim, eu curo, corre também dele, porque nem Jesus falou que curava. Jesus dizia assim, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Agora tem médium que acha assim, não, eu tenho uma faculdade de cura. Esse eu aí soa estridente aos ouvidos.